Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin e Ethereum. Hoje vamos falar sobre altcoins também. Bitcoin que segue lateralizando, consolidando nessa faixa entre o suporte dos $62.300 e a resistência dos 64.380. O preço está trabalhando aqui, ó, desde o dia 24 dias, trabalhando na mesma faixa. Fica bem nítido no gráfico intradiário essa consolidação, e o interessante são as rejeições, né, que acontece toda vez que o preço se aproxima dos $64.000, mostrando de fato a importância dessa resistência. Então vamos mapear as possibilidades. Hoje vamos olhar para o VPVR para a gente mapear as regiões com mais volume de negociação. Antes de a gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Vou dar uma limpada no gráfico aqui, só para a gente ficar com uma visualização mais clara. Eu vou tirar essa linha vermelha, senão ela vai atrapalhar o meu VPVR. E já quero logo adicionar o VPVR aqui, ó, para a gente olhar o seguinte contexto. Observem que, deixa eu só acertar o range que nós vamos olhar, tá? E olha só, tô pegando aqui, ó, toda essa acumulação, né, que vem lá da máxima histórica até essa região aqui de fundo formado, né? Então observe que o preço do Bitcoin está nesse momento na região que é, vamos dizer, a segunda região mais importante. A região mais importante está aqui em cima, onde tem essa linha vermelha, que é os $66.545, mas ele está numa região com muito volume aqui, e é por isso que o preço fica preso nessa faixa, porque existe tanto interesse, tanto comprador servindo como apoio, assim como vendedor servindo como resistência. Então o preço fica trabalhando nesse nível, e porque é uma zona muito importante, tá? Então eu vou considerar suporte importante nos $60.790 agora, devido a essa região aqui com volume também. Se eu tirar um pouco o zoom e olhar para esse contexto aqui apenas, ó, a gente observa que de fato dentro dessa região aqui é essa zona que começa a ter mais suporte, né? Então a gente pode monitorar isso, ó, traçando um seguinte contexto, os níveis de suportes, tá? Vamos devolver aqui, ó, para ter confluência com essas regiões. Bom, então quer dizer, isso sinaliza para a gente que o Bitcoin ainda tem mais resistências do que níveis de suportes. E não vai ser fácil romper essa resistência que a gente vem monitorando. Daí tem um ponto que eu considero muito positivo, é que é o seguinte, galera, já era para o Bitcoin ter corrigido. Ele está muito forte graficamente, ok? Porque ele fez uma divergência de volume e segue trabalhando na mesma região. Aqui o preço estava subindo, ó, com o volume caindo, conforme eu mapeei com vocês, aí o volume lateralizou, aí o preço começou a subir com o volume, e ele desceu com o volume. Então quer dizer, houve um equilíbrio entre o preço e o volume. Então a divergência foi sanada. Então isso mostra o quanto se tem interesse em manter suporte nesse nível. Então abro aí a possibilidade da gente ver a continuação desse rompimento sem correções adicionais, tá? Então, o que eu faria, né? Já que a gente tem cenário um pouco mais indefinido, agora é hora de aguardar por confirmações de rompimento. Então, ou você fica de fora e aguarda o preço romper isso daqui para você entrar, para ir lá nos próximos objetivos, ou você fica de fora e caso ele venha corrigir, você aproveita para se posicionar. Não queira adivinhar o que vai acontecer. Agora não é um bom momento para entrar, porque o preço está, veja só, no meio do caminho entre a resistência, 1,80, e o ponto de suporte, 1,80. Então você não tem uma boa relação risco-retorno. Em momentos de indefinição, a gente tem que trabalhar nas extremidades, ou seja, esperar romper a resistência ou testar o nível de suporte em um processo de correção. Então o Bitcoin segue com um cenário mais indefinido, porém, devido à sua movimentação, está começando a ficar um pouco mais interessante graficamente devido a essa acumulação, ó. Observe que a última vez que ele chegou na região de resistência, ele chegou ali, lateralizou 2 dias e depois já despencou. Agora não, ele chegou aqui, lateralizou, tentou mais uma vez, lateralizou, não tem nada que está conseguindo derrubar o preço abaixo desse ponto de suporte dos $62.500. Então isso é muito positivo, mostra força e que existe uma possibilidade aí da gente ver a retomada no sentido da alta, o rompimento da resistência sem mais correções. Vou monitorando isso de perto com vocês.
Especialmente lá no meu grupo do Telegram, que eu consigo postar, cara, só uma mensagem de texto ali rápido. Olha, pessoal, tá fazendo confirmação de rompimento, vambora, alvo 70k. Igual eu fiz a última vez quando aconteceu o corte da taxa de juros, tá? Então se você ainda não participa do meu grupo do Telegram, considere participar, o link vai estar aqui nos comentários, é Panorama Bruno Cripto. E aproveita que você tá aí também dando uma olhadinha nos comentários, manda aí as suas dúvidas, senta o dedo naquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vamos falar sobre a Ethereum. A Ethereum continua trabalhando na mesma região aqui. Vou ajustar esse suporte, aliás, na média de 9 períodos. A gente tem 2 pontos de apoios aqui, ó, para a Ethereum agora, nessa região entre 2.550 e 2.540 dólares, tá? Formando uma estrutura ascendente bem interessante. O viés de Ethereum não mudou, alvo para Ethereum ainda nos 2.800 dólares. Hoje vou trazer análise de duas altcoins solicitada aí por inscritos, tá? Lembrando que vocês podem sempre comentar aqui quais altcoins vocês gostariam de uma análise. Uma das solicitações foi a SPEC. Estou fazendo essa análise na corretora Bybit. Forte valorização. Ontem subiu 25%, hoje subindo 5%. E ela está indo testar o que, galera? Primeiro, olhando a floresta de cima, qual região ela está? Na região de 0,68 do movimento de baixa, veja só. O que isso significa? Que ela está tentando fazer a confirmação de rompimento e reversão de tendência, considerando o movimento da sua máxima até a sua mínima. Então ela está ensaiando a reversão da tendência do bear market. Chegou nessa região de resistência, está começando a fraquejar. O que ela pode fazer? Retrair esse movimento. Ela pode fazer o famoso pullback. Então, para você tá querendo se posicionar nesse ativo, sinto em lhe dizer, mas você perdeu essa oportunidade, porque agora deve vir retração, tá? Então, gerencie o seu risco. Cuidado aí, você que quer se posicionar em SPEC, ela pode até continuar subindo um pouquinho mais, tá? Ó, divergência também, ó, preço subindo, volume caindo. Ela até pode continuar subindo um pouco mais, mas em algum momento ela vai fazer uma retração, tá? Então, o movimento já aconteceu, chegou na região de resistência, provavelmente ela vai retrair, seja nas 3 linhas ou só nas 2 primeiras, deixar um fundo ascendente para depois subir. O alvo vai estar na máxima histórica, então bem positivo. Esse movimento que a gente está vendo em SPEC é possível que a gente veja em diversas altcoins daqui em diante, galera. Eu fiz uma análise falando somente sobre o fluxo da capitalização e dominância, tá? SEI, turma, também foi uma análise solicitada por um dos inscritos. Eu tinha analisado ela na semana passada e eu mencionei que enquanto ela estivesse mantendo acima dos suportes, ela poderia vir nessas regiões de resistência. Veja só onde ela veio. Sentiu a resistência, agora está começando a corrigir. Esse ponto que era uma resistência é um suporte do curtíssimo prazo. E aí eu vou ajustar os próximos níveis aqui. E nós temos essas 3 regiões aqui de apoio para a SEI. A partir do momento que ela romper isso daqui, galera, ela vai dar uma bela de uma disparada, ó. Os alvos estão lá em cima, ó, 0,46, 0,56 centavos de dólar. Só que é possível que ela, na verdade ela tá bem mais interessante, né, porque ela tem um apoio das médias. Não sei não se ela vai retrair mais do que ela já retraiu. E ela tá interessante porque, ó, a gente tem a resistência em 4% e o stop aqui, ó, está curto, né? Tá 1 para 1 em relação ao primeiro objetivo. Só que em relação aos próximos objetivos, ó, a gente tem uma boa relação risco-retorno. A gente está falando de um alvo de 25 para um stop de 4. Então vale a pena aí, aceita, bem interessante graficamente. O principal é, se você fosse posicionar, tira o risco o quanto antes. Entrou, deixa o stop um pouquinho abaixo. Se ela romper essa resistência aqui, ou chegar ali perto e começar a fraquejar, você já sobe seu stop para compra, tirando o seu risco, beleza, galera? Então, altcoins continuam dando sinal de continuação do movimento de alta devido ao atual fluxo de mercado, capitalização subindo, dominância caindo e o Bitcoin mantendo uma posição mais lateral. Vamos ver se ele consegue sair dessa lateralização. Eu acredito que ele vai ficar aqui por alguns dias ainda, tá? Mas a gente segue monitorando isso de perto. E não esqueça que não é porque o Bitcoin está lateral que não tem oportunidade nas altcoins. Qualquer dúvida sobre essa análise, estou sempre à disposição. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.